Você já pratica com o inglês britânico? O seu listening, a sua habilidade de ouvir? Se você não pratica, você já deveria estar praticando, tá? Eu tô te falando, você está errado de não praticar com o inglês britânico. Ah, Simon, mas eu não gosto. Faça sem gostar. Você não tem que gostar, não. Você só tem que fazer. A gente é adulto, né? A gente não faz só o que gosta, a gente faz o que a gente precisa fazer. E para o seu teste do IELTS, você precisa estar acostumado com o inglês britânico. Então você tem que ir lá e fazer, sem gostar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui na Blime English. Se você não me conhece, você está chegando aqui agora, está pousando aqui nessa live. Meu nome é Simon e o que eu faço aqui é te ensinar a passar no teste do IELTS, mesmo que você ainda não tenha inglês avançado. Essa aqui é uma live café com IELTS. O que são essas lives? Enquanto eu tomo o meu café, eu respondo as suas dúvidas sobre o teste do IELTS. Eu vou tratar com vocês, né, das questões do teste do IELTS, as dúvidas que vocês têm sobre as questões do teste do IELTS. A gente vai tratar aqui sobre as dúvidas recorrentes, né, as dúvidas que o pessoal tem e que acontecem muito sobre o teste do IELTS. Eu vou puxando as perguntas que vocês foram deixando na caixinha e se você tiver alguma dúvida aqui enquanto você está assistindo, sinta-se à vontade para poder colocar sua dúvida aqui para mim também, que eu vou respondendo elas, beleza? Deixa eu começar puxando aqui as perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Essa aqui não é nenhuma pergunta sobre a questão mesmo do teste do IELTS, né? Sobre o conteúdo da questão. Vamos lá. Quando soletram e fala Z e o resto é pausado, é Z ou só Z? Olha aí que pergunta bacana. Isso aqui é uma pergunta que tem muito a ver com sotaque, né? Se você não está acostumado com o sotaque britânico, você vai ter um hard time during your test. Você vai ter um trabalho a mais ali, vai ser duro para você durante o seu teste, porque o teste do IELTS é um teste britânico, né? E você vai, com certeza absoluta, ouvir inglês britânico durante o seu teste do IELTS. Então você tem que estar preparado e você tem que estar o mais confortável possível ouvindo inglês britânico, para que você não caia nesse tipo de situação aqui, ó. Que talvez você não tenha nem entendido a pergunta. Olha ali, quando soletram e falam Z, e o resto é pausado, é Z ou só o Z? Olha para você ver. Isso aqui, ó, é porque no inglês britânico, a letra Z, como que você fala a letra Z em inglês? Você aí. Provavelmente você falou assim, Z, né? E tá certo, não tá errado não. Mas isso é no inglês americano. No inglês britânico, a gente pronuncia a letra, né, o nome da letra Z como Z. Entende? Então, Z é a pronúncia da letra Z em inglês britânico. E aí, para você que fez a pergunta, nesse caso seria a letra Z mesmo, tá? Se fosse soletrar a letra Z, seria Z-E-D, entende? Quando fala Z, é a letra Z, tá? Isso aí é para vocês mais um, como é que chama? Presságio, para você que não pratica com inglês britânico, começar a praticar. Você já pratica com inglês britânico? O seu listening, a sua habilidade de ouvir? Se você não pratica, você já deveria estar praticando, tá? Eu tô te falando, você está errado de não praticar com inglês britânico. Ah, Simon, mas eu não gosto. Faça sem gostar. Você não tem que gostar, não. Você só tem que fazer. A gente é adulto, né? A gente não faz só o que gosta, a gente faz o que a gente precisa fazer. E para o seu teste do IELTS, você precisa estar acostumado com o inglês britânico. Então você tem que ir lá e fazer, sem gostar, né? Muito bem, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. Olha lá, a Michelle lá da Austrália, olha lá, também, né? Já é bem diferente, né? Também tem que estar acostumado com isso, tá? Vamos lá, deixa eu puxar outra pergunta aqui, ó. Eu acho que meu texto não fica muito claro. Pode me atrapalhar? Agora a gente já pulou lá pro writing, né? Me diz aí, você também tem esse tipo de dificuldade aí? Seu texto não ficar claro na hora do writing? Deixa eu falar um negócio. Você perguntou ali, né? Pode me atrapalhar? Não pode, não. Vai te atrapalhar. Se você não escrever um texto claro, isso vai te atrapalhar na hora do seu teste do IELTS. Por quê? Se a sua mensagem não é clara, como que o examinador vai entender o que você está escrevendo? Como que você vai conseguir passar o conteúdo daquela mensagem para o seu examinador? Você não vai conseguir passar. Então, se você ainda está nessa luta aí
para escrever um texto claro, você tem que fazer 2 coisas. Uma, não parar de treinar, porque o treino é importantíssimo. Segundo, não é treinar ao léu, à toa. Você está treinando o quê? Você está treinando só escrever ou você está treinando as técnicas da parte do writing? Como assim sabe as técnicas da parte do writing? Se você não sabe, existe técnica para você aplicar durante cada parte do teste. No listening, no reading, no writing, no speaking, todas essas partes existem técnicas específicas para você aplicar a técnica e atingir o parâmetro do teste. A técnica é algo objetivo, né? O que é técnica, Simon? São padrões de comportamento, padrões de ações que você tem que fazer, que eu desenvolvi, para você conseguir atingir o parâmetro do teste. No writing você vai fazer isso, depois isso, depois isso. Pronto. Aí você sabe que você atingiu o parâmetro do teste. Porque senão você fica ali escrevendo e você fica solto. E aí acontece isso aqui, ó. Essa é uma das coisas que acontece, né? Seu texto não fica claro. Pensa assim, ó. Quanto mais você consegue ficar dentro de uma estrutura certa, né? E aí para que servem as técnicas? Para te manter dentro da estrutura certa. Quanto mais você consegue ficar dentro da estrutura certa, melhor vai ser para a clareza do seu texto, tá? É para isso que existem as técnicas, é para isso que existe a estrutura para a hora do writing, para que você escreva um texto claro. Pensa aqui comigo, seu examinador vai chegar lá no dia de correção. Ele vai corrigir, hoje eu vou corrigir redação de IELTS. Aí seu examinador vai começar a correção. Quantas redações você acha que o seu examinador vai corrigir num dia? Várias, né? Aí imagina que você que mandou a pergunta que não escreve tão claramente assim. Imagina se a sua redação é a última redação que o examinador pega no dia. O que você acha que vai acontecer? Vai ser bom ou vai ser ruim para você? A sua redação tem que ser a redação mais clara que esse cara põe a mão no dia dele de correção. Tá? Tenha sempre isso em mente, clareza. Se a sua mensagem não está clara, seu texto está ruim. E sabe quem tem muito problema com isso? Não sei se é o seu caso, quem escreveu a pergunta. Quem tem muito problema com isso são 2 tipos de pessoas. Um são pessoas que fazem direito. Eu já estou até classificando, isso é um tipo de pessoa. E eu falo isso porque eu também sou formado em direito. Qual que é o problema da galera do direito? É escrever difícil, é ser abstrato demais, é querer florear demais. Vai dar ruim, tá? Seu examinador não quer um texto difícil, seu examinador quer um texto bom. Segundo tipo de pessoa que tem esse tipo de problema, pessoas que vão caminhando para o inglês avançado. Parece contraditório, né? Parece contraintuitivo, mas é porque quando você vai subindo o seu nível de inglês, a sua capacidade de interpretação vai aumentando. E aí o que você quer fazer? Aprofundar na sua capacidade de interpretação. Só que às vezes você não consegue ainda aprofundar com a clareza necessária. E aí você cai nisso aqui. Então, cuidado na hora de praticar o seu teste do writing. Tem uma estrutura para você seguir sempre, sempre. Não existe isso de começar uma redação da parte 2 ou da parte 1 sem saber o que você vai escrever. Por isso que eu falo, né? Você tem que ter as técnicas muito claras na sua cabeça. Abriu lá a questão. Ah, tá. A parte 2 aqui tá falando disso e disso. Beleza, eu sei que eu vou falar A, B e C. Eu sei que no primeiro parágrafo tem que fazer A e B. No segundo parágrafo tem que fazer A, B e C. Você tem que ter essa estrutura de técnicas clara na sua cabeça, beleza? Vamos lá, deixa eu puxar outra pergunta aqui. Ó, acabou o café. Na parte 3, o examinador me cortou muito. Já fiz 3 vezes, me ajuda. Provavelmente ele é a parte 3 do speaking, né? Que você falou que te cortou. Isso acontece mais. Isso acontece mais do que a gente imagina. Ter que repetir o teste do IELTS por algum motivo ali. Isso é muito comum. E isso geralmente acontece porque a pessoa descobre que vai ter que fazer o teste do IELTS, assim, ah, eu vou imigrar para tal lugar, tem que fazer o teste do IELTS. Aí ela vai lá e marca o teste do IELTS. Não é assim. Não marque o seu teste sem saber se você está na hora de fazer o teste. Simon, como que eu vou saber a hora de fazer o teste? Eu ensino, né, para os meus alunos o seguinte: quando você atingir 70% de simulados positivos,
é a hora de você marcar seu teste. O que que é isso, 70% de simulados positivos? Não é se você atinge 70% da nota, não é isso. É, por exemplo, ó, a cada 10 simulados que você faz, em 7 deles você consegue a nota que você precisa? Se sim, você tem 70% de simulados positivos, pode ir lá marcar o seu teste, que a gente tem uma previsibilidade positiva maior. Conseguiu pegar? Não é para você ir lá e marcar seu teste de cara, senão acontece isso aí, ó. Aí a pessoa toma pau no primeiro, aí ela fala: "Ah, não, vou marcar o segundo que eu vou tentar fazer de novo". Se você não faz nada diferente, como é que você quer esperar um resultado diferente? Tá? Então você que fez o teste 3 vezes, primeira coisa para você, não marque a quarta vez. Não marque a quarta vez. Você tem que entender o seguinte: o fato do examinador te interromper não significa que você está performando mal. Não significa que você está indo mal no seu teste só porque ele te interrompeu. Por quê? Presta atenção. Isso é uma questão de estilo do examinador. Tem examinador que vai te deixar falar o máximo que você puder, ele quer ver até onde você consegue ir. E tem examinador que vai querer fazer o máximo de questões que ele pode te fazer. Simplesmente isso. Então, às vezes, ele te interrompeu, não é porque você está falando errado, não é porque você está indo mal, é porque ele quer fazer mais perguntas para você. É simples. Não precisa ficar com essa neuro, me interrompeu, foi ruim. Para. Ele te interrompeu porque ele quer fazer mais pergunta. Simples. Não significa que você está indo mal. Provavelmente, o que provavelmente aconteceu foi que você não conseguiu passar, você não conseguiu a nota, porque você não estava aplicando as técnicas para atingir os parâmetros do teste. Simples. Não é porque ele te interrompeu, que ele te cortou, que você não conseguiu passar. Não é por isso. Certeza absoluta. Porque isso não é um problema. Você não conseguiu a nota que você queria, você não conseguiu passar nas outras vezes, porque você não estava praticando as técnicas. Simples. Entendeu? Deixa eu ver aqui, a Neiva ali falando, na hora do teste, o examinador fala rápido e eu não pego alguma palavra. Então, para não responder errado, posso perguntar para ele se pode repetir? Muito boa essa pergunta da Neiva, presta atenção. Você está lá no seu teste, o examinador falou um negócio lá, você não entendeu o que falou. O que você vai fazer? Tentar falar sobre algo que você não entendeu o que é? Não. Você vai pedir ele para repetir. Então, Neiva, não só pode, como deve, tá? Deve. Vocês têm que perder esse medo de perguntar ao examinador, de pedir ao examinador para repetir. Aí você fala assim: ah, Simon, mas ele vai tirar ponto de mim se eu pedir para repetir. Aí eu te pergunto: o que, que você prefere? Você que está aqui na live, você escreve para mim sua resposta. O que, que você prefere? Você prefere perder um pouco de ponto porque você pediu para repetir, aí você entendeu, foi lá e deu sua resposta, ou você prefere perder todos os pontos daquela resposta porque ele falou, você não pediu para repetir, achou que era uma coisa e saiu falando de outra? Escreve aí para mim, você que está na live, o que, que você prefere? Perder um pouco de ponto ou perder tudo? Porque você saiu do tópico. Eu espero que a sua resposta seja: prefiro perder um pouco. Entende? Então, não tem isso de, não pode perguntar quem falou. Você vai perguntar para o examinador. Você tem que ter certeza da pergunta antes de você sair respondendo, tá? E aí, o que que acontece? Simon, eu pedi a ele para repetir. Agora que vem, presta atenção. Olha lá, todo mundo falando, ó, o Alexandre, eu prefiro perder um pouco. A Michelle também, prefiro perder um pouco. Exato, é isso. E aí você fala assim, Simon, eu perguntei de novo, mas eu ainda não consegui entender. Mesmo com ele repetindo a pergunta, eu não entendi. Aí o que, que você vai fazer? Neste caso, você vai pedir ele para refrasear aquilo que ele falou. Você não vai pedir ele para repetir de novo, você vai pedir ele para refrasear. O que é refrasear? É falar de uma outra forma. E aí ele vai te explicar ali de uma outra forma para você entender, tá? Primeiro você pede para repetir, depois você pede para refrasear, beleza? Ó a resposta do Jairo ali, ó. Prefiro tentar treinar para nem precisar pedir para repetir. Boa resposta. Quanto mais você treinar, né, treinar o listening, treinar o seu reading para você aumentar o seu vocabulário lá com a exposição guiada da forma que eu ensino, quanto mais você trabalhar isso, menores são as chances de você não entender o que seu examinador está falando na hora do teste. Então, excelente saída essa aí, viu, Jairo? Treino é sempre a melhor saída. Muito bem. Vamos lá.
Aqui, ó, treino, vocês estão vendo minha camisa aqui, né, da Gracie Barra, treinar jiu-jitsu, porque tem que evoluir nessa vida, né? Aqui, ó, tem aqui, ó, minhas 2 faixas, né, aqui comigo. Essa aqui, a faixa branca, é de onde eu saí, né, foi a faixa que eu comecei. Olha como é que ela tá surrada, ó, consegue ver aí? Ela toda surrada, porque eu realmente usei essa faixa, né, eu realmente surrei ela. E a outra é a faixa preta. Essa aqui ainda não tá na minha cintura, mas eu deixo ela aqui, né, eu comprei essa faixa preta para deixar ela aqui, para eu olhar para ela todo dia, sabe por quê? Isso aqui é onde eu vou chegar, não é onde eu quero, é onde eu vou. Se eu não parar de treinar, eu vou chegar no meu objetivo. E por que que eu tô te falando isso? Por que que você acha que eu tô te falando isso aqui? Porque igual o Jairo falou ali, a questão toda é treinar, não parar de treinar. Então você é a mesma coisa, não pare de treinar que você vai chegar no seu objetivo. Simples assim, beleza? Vamos ver aqui, outra pergunta aqui. Deixa eu puxar aqui. Nossa, mas tá um calor aqui embaixo hoje, não sei o que que tá acontecendo. O meu estúdio é aqui no... Eu montei o meu estúdio no basement, né? E a gente começou o verão, né? Oficialmente, pelo amor de Deus. Infelizmente começou o verão, né? Dia 21 de junho. E não tá tão quente assim lá fora, mas aqui dentro tá bem quente. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver, antes de eu fazer essa pergunta aqui, ó. Já puxei a pergunta, vou deixar na tela, mas eu vou ler aqui que alguém escreveu aqui, ó. Já, tela do meu celular e do PC, minhas atuais notas e cada objetivo. Boa, já tá tudo ali. Alexandro Dias. Estou na faixa branca no inglês. Será que em 1 ano eu chego na fluência e pronto para o TOEFL? Ó, cara, eu não entendo absolutamente nada de TOEFL. Eu não consigo ajudar vocês no TOEFL. Meu negócio é o IELTS. Mas o que eu entendo é o seguinte: 1 ano é tempo suficiente para você sair do zero do inglês até o avançado. Tá? Se você tiver o método certo, se você souber o que que você está fazendo, é um tempo mais que suficiente para você sair chegando avançado. Agora, em relação à prova do TOEFL, não consigo te ajudar, não é esse o meu foco, beleza? Meu negócio aqui é o IELTS. Muito bem, ó a questão que eu puxei aqui, ó. Como analisar uma tabela no writing? São muitos detalhes, realmente, né? Quando você vai fazer o IELTS na versão academic, né? Quem aí vai fazer o academic? Quando você vai fazer o IELTS na versão do academic, a primeira task do writing, né? A primeira tarefa do writing que você tem é um report, né? É um relatório. E aí esse relatório pode ser de um gráfico, de uma tabela, de uma imagem, uma figura, um diagrama, alguma coisa. E aí tem isso aqui, né? Geralmente a tabela, o gráfico, eles têm muitos detalhes para você analisar. E aí, olha lá, ó, como que você analisa a tabela? Como que você analisa o gráfico, né? Primeira coisa que você tem que entender. Você vai ter que dizer para o seu examinador, né, ali no seu texto, você tem que dizer o que que você pode perceber de cara ali. Você tem que falar assim: bom, isso aqui é um gráfico que está falando de tal, tal coisa, e só olhando para esse gráfico aqui de cara já dá para ver que esse ponto aqui está destacado, esse ponto aqui está muito abaixo. Você já tem que mostrar para ele que você consegue ver o que você consegue ver de cara. Você já tem que mostrar isso para ele. Depois você tem que entrar em detalhes. Aí sim, você tem que analisar um pouco mais os detalhes daquilo ali, porque é isso que seu examinador está esperando. Ele espera que você fale o que que é aquilo, sobre o que que é, dê uma visão geral sobre o que está acontecendo ali e aprofunde nos detalhes. É assim que você vai fazer, beleza? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ah, aqui, ó, mesma coisa, ó. Tem dificuldade com gráficos do relatório, tá? E aí, o que que acontece? Uma coisa boa para você ter em mente aqui, ó. Quando você pega lá o gráfico, a tabela, que tem muitos dados, aqui geralmente o pessoal cai, por quê? Porque o pessoal quer falar de tudo. Todos os detalhes da tabela ou do gráfico eles querem falar. Não precisa. O nível de detalhamento não é esse. O importante é você escolher alguns pontos e detalhar sobre eles, fazer as comparações, fazer as relações, entrar em detalhes. Você não precisa fazer isso com todos, você tem que escolher alguns e fazer. Por que que eu estou te falando isso? Porque cada pessoa vai escolher um ponto diferente para falar. Tem várias, incontáveis formas de você analisar o mesmo gráfico. Você não concorda comigo? Não existe só a sua forma de analisar o gráfico. Não existe só a minha. Não existe só eu mesmo. Eu posso analisar de várias formas. Se eu for analisar o gráfico várias vezes, eu posso pegar
determinados pontos e analisar eles. Depois eu pego outros pontos e analiso eles. Consegue compreender? Então, não precisa pegar todos os pontos do gráfico para você detalhar. Você tem que escolher alguns e detalhar eles da forma correta, beleza? Deixa eu ver aqui, próxima pergunta. Na parte 3 do speaking, posso virar a pergunta para o examinador? De onde você tirou isso, meu jovem ou minha jovem, né? Não lembro quem foi que fez a pergunta ali. Não, de forma alguma, claro que não. Não façam isso. Você não vai fazer perguntas para o seu examinador, tá? No teste do IELTS, quem te faz pergunta é ele, na parte do speaking. Você não pergunta nada, tá? Nada disso de virar para o seu examinador e falar assim, what do you think? Você dá a sua opinião e pergunta para ele, what do you think? Nada disso. Você não vai perguntar nada para o examinador. Para com essa ideia aí, que isso é ideia errada, tá? Quem vai te perguntar é ele. Nada de virar questão para examinador, não, tá? Vamos lá, deixa eu puxar mais perguntas aqui. Como sei que a carta é formal? E aí, quem sabe identificar uma carta? Será que se você bater o olho na carta, você sabe se ela é formal ou informal? Deu a task lá, né? No IELTS General Training, a primeira task é uma carta. Aí o examinador fala, ó, escreva uma carta para tal. Só olhando isso, você já sabe dizer se a sua carta é formal ou informal? Você tem que saber, tá? Quando você olha ali na carta da primeira forma, de primeira, o seu examinador falou, escreva uma carta para fulano, fale isso, isso e isso. Você já tem, antes de escrever, você já tem que ter na sua cabeça, claro, essa carta é formal, ou essa carta é informal. Você já tem que saber disso, tá? Como que você vai fazer para descobrir isso? É muito simples, muito simples. Você vai ver para quem que você vai escrever a carta, igual o Marlon falou ali, para quem que é essa carta. Se essa carta for lá e falar assim, ó, escreva para um amigo, você já sabe que essa carta não é formal. Se for amigo, a carta já vai ser informal. Pronto, é assim que você vai saber. Agora, não é amigo? Aí sim, você vai escrever uma carta com a formalidade do teste. Simples assim, beleza? Aí tem, o fechamento, aí tem diferença, né? Se a carta é para uma pessoa que você já conhece, mas no ambiente formal, ou se é para uma pessoa que você não conhece de forma alguma, aí tem algumas diferenças, beleza? Deixa eu ver aqui, próxima pergunta. Speaking, quantas perguntas? Não tem um número exato não, tá? O número exato é do tempo. A gente sabe que o teste do speaking do IELTS, ele dura de 11 a 14 minutos, não passa disso. Agora, nesse tempo, não tem um número fechado de perguntas para o examinador fazer para você, não. O que a gente sabe, pela média, é que na parte 1, você vai receber ali de 5 a 7 perguntas, tá? É média, pode ser mais, pode ser menos de 5 a 7 perguntas. Depois, na parte 2, que ele vai te dar uma questão ali para você falar sobre ela por até 2 minutos. Aí é uma questão. Às vezes, isso pode acontecer. Ele vai fazer para você ali uma follow-up question. O que é a follow-up question? Ou round-off question? É uma questão que ele faz para você ainda na parte 2, só para fechar o assunto, tá? Pode existir. E depois vocês vão para a parte 3. Aí lá na parte 3 também você pode esperar ali umas 5 a 7 perguntas. Depende mais ali do tempo que ainda falta do teste, né? Então é esse meio aí que fica, beleza? Não tem um número fechado não. Deixa eu ver aqui, próxima pergunta. Eu nunca sei como começar a carta do writing. Provavelmente é porque você não conhece as técnicas para o writing. Simples. Se você não conhece as técnicas que você tem que saber, que você tem que aplicar na hora do teste do writing, você não vai saber mesmo como que você começa uma carta lá no... Carta que você falou? A carta. Você não vai saber como que você começa a carta da forma correta. Simples assim. Tá? Simples assim. Tem uma estrutura, tem técnica para você aplicar na hora que você vai fazer o writing. Que aí, de novo, né? O que é a estrutura? A estrutura é um padrão prévio que você tem para escrever. Eu, por exemplo, no meu treinamento, eu falo com os alunos, ó, a estrutura da carta é essa aqui. No primeiro parágrafo, você vai escrever X. No segundo parágrafo, você vai escrever Y.
No terceiro parágrafo, você vai escrever Z. Vou falando tudo que tem que ser escrito. Isso é a estrutura. Depois tem as técnicas. Para que servem as técnicas? Para te manter dentro daquela estrutura. Para você não sair daquilo ali. Porque se você sair, tá errado. Tá? Então, como que você resolve isso aí? Você tem que conhecer uma estrutura para você utilizar na hora da carta e você tem que conhecer as técnicas, tem que aprender, né? Não é só conhecer. Tem que aprender e treinar as técnicas para você conseguir ficar dentro dessa estrutura sempre, tá joia? É assim. Cada carta vai ser diferente. Na carta, tem uma carta que é formal, tem uma carta que é informal. Falei com vocês, né? Aí a estrutura tem uma alteração ali na hora do fechamento. Você tem que saber disso aí, beleza? Beatriz, vamos lá. Simon. Opa. Simon, na task 2, agree, disagree, mais plus opinion. Preciso falar o que algumas pessoas agree e o porquê outros disagree depois da minha opinião. Seguinte, o que acontece? O que você tem que ter em mente? O que você tem que ter em mente? A estrutura da parte 2. Se você já é minha aluna, você tem essa estrutura lá dentro do IMC, né? Beleza, beleza, falou ali que é. Então tem a estrutura lá dentro do IMC. Inclusive, se você não viu o ID de Writing da Task 2, da redação, veja. O que é o ID de Writing? Só para você que está aqui na live não ficar perdido também, né? ID de Writing é um negócio que tem dentro do IMC, o meu programa, que é o Implementation Day de Writing. O que é isso? É um dia que eu passo com vocês, eu mesmo vou lá como se eu estivesse escrevendo uma redação do teste do IELTS. Tá? E aí você sai dali com a sua pronta. Então é o passo a passo mesmo eu fazendo com vocês. Veja o ID de Writing da redação, da parte 2, tá? Agora, falar aqui na live para você e o pessoal que está assistindo. Você tem que ter a estrutura muito clara. Sempre, 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 que você falou ali do agree, disagree, né? Sempre vão existir dois pontos na carta. Um ponto principal e o outro ponto secundário. Um ponto principal e outro ponto contrário. Sempre, sempre. Às vezes eles chamam de agree, disagree, às vezes eles chamam de vantagem, causa, consequência, às vezes eles chamam de vantagem, desvantagem, sempre vai ter. O que você tem que ter em mente é a estrutura para você abordar esses dois pontos ali no desenvolvimento, tá? Essa questão de você falar o que outras pessoas pensam sobre o tema vai depender de quão enxuta está a sua redação. Se sua redação estiver grande demais, você já falou dos dois pontos, conforme a estrutura e as técnicas que eu ensino. Você já falou dos dois pontos. Já chegou ali no número de palavras, ou está chegando, não precisa falar disso aí não. Agora, se você vai escrevendo ali os dois pontos e consegue encaixar um exemplo desse ainda dentro do limite que eu falo para você escrever, pode colocar, não tem problema não, tá? Isso vai dar um pouco mais de exemplificação, até porque tem questões que falam, dê exemplos, né? E aí isso aí ajuda, tá? Quando você vai falar. O importante é que você tem que ter sempre, independentemente se você vai ou não colocar isso aí, a estrutura tem que ser obedecida, beleza? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Tenho dificuldade quando fala no more than two words no listening. Pois é. Essa aí é uma questão bem tensa mesmo no listening, né? Muita gente acaba errando aqui, tá? Você vai ver lá que fala assim, no more than two words, no more than three words, write just one word. Vem esses comandos para você, né? Não escreva mais que duas palavras, não escreva mais que três, escreva uma. Vem esse tipo de comando. Então você tem que ficar muito atento ali. Mas você tem que ficar atento não só ao comando, tá? Tem uma outra coisa para você ficar atento, que é geralmente a razão pela qual as pessoas caem aqui. Você tem que observar a estrutura da frase. A estrutura da frase. Por exemplo, imagina uma frase assim, ó. Imagina que a resposta seja o seguinte. Eles estão indo para o parque. Beleza? They are going to the park. Tranquilo? Essa é a resposta. Essa é a frase com a resposta. They are going to the park. Beleza? E aí vem lá o comando. Write no more than three words. Não escreva mais que três palavras. E aí na primeira hipótese que eu vou te dar aqui, ó, vem lá assim, ó. They are going to lacuna. Nesse caso, o que você vai escrever ali? Duas palavras. The park.
the park. Por quê? Ali na frase já tem a preposição they are going to. Você só vai escrever the park. Agora, se na frase está escrito assim, ó, they are going, e aí é lacuna. Se você escrever só park, tá errado. Se você escrever the park, tá errado. Por quê? Tá faltando o que ali na estrutura da frase? A preposição. They are going to the park. 3 palavras. Conseguiu pegar? Então você não tem que ficar só atento ao comando da frase. Não escreva mais 3 palavras. Você tem que estar atento a isso. Mas você também tem que estar atento à estrutura da frase, para você não deixar isso aí passar. E isso é o que acontece na maioria das vezes, tá? Então, cuidado com esse ponto aí que talvez você não esteja percebendo, beleza? Deixa eu puxar a próxima aqui. Eu empaquei nas de correspondência no reading. Me ajuda. Empaquei. Você deve ser mineiro, né? Para falar que tá empacado no negócio aí. O que é empacado? Você tá travado ali, né? Você não consegue passar daquilo ali. Essas questões de correspondência no reading, elas são meio tensas, né? Por quê? O que é a principal coisa? Eu vou te falar aqui dos principais motivos pelo qual as pessoas falham nesse tipo de questão, tá? Para você não cometer. Tem várias nuances, mas eu vou te falar aqui que eu considero que seja principal, tá? Até pelo nosso tempo aqui que a gente tem. Preste atenção. Quando você vê essas questões de correspondência, né, no reading, que tem lá, por exemplo, tem uma lista de títulos, e aí do outro lado tem os parágrafos, e você tem que analisar qual título corresponde a qual parágrafo, né? Esse é geralmente o caso. O que é o problema? O problema é você ler o texto inteiro. Como assim, Samuel? Eu não tenho que ler o texto para entender? Não. Não. E geralmente as pessoas leem o texto inteiro. E aí o que acontece quando você lê o texto inteiro? Presta atenção. Aqui está o primeiro parágrafo. Geralmente são parágrafos grandes assim, né? Aqui está o primeiro parágrafo, aqui o segundo, aqui o terceiro, o quarto, cinco, tem lá uns 8 parágrafos. Aí o que acontece quando você lê todos de uma vez para depois ir buscar os títulos e tentar relacionar ali? Se você lê todos os parágrafos de uma vez, a sua cabeça fica contaminada com toda aquela informação já. Toda aquela informação já está na sua cabeça, misturada. E aí você vai procurar a questão, procurar o título, tá tudo embaralhado na sua cabeça. Então você não vai fazer isso. Quando você se deparar com esse tipo de questão, o que você vai fazer? Você vai ler um parágrafo. Leu um parágrafo? Vai lá e leia as alternativas lá dos títulos. Qual desses títulos aqui corresponde a isso que eu acabei de ler? Marcou lá, B, por exemplo. Aí você vai e lê o segundo parágrafo. Por quê? Porque a sua cabeça ainda não está contaminada com a ideia dos outros parágrafos, não vai ficar misturado na sua cabeça. Faz sentido isso aqui para você? Me responde aí, você que está assistindo. Faz sentido isso para você? É assim que você vai progredindo nesse tipo de questão com eficiência. Se você ler tudo ali, fudeu, tá? Já era. Muito bem, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Outra pergunta de reading aqui, ó. True, false, not given é meu terror. Não é uma pergunta, na verdade, né? É um statement, é uma declaração, meu Deus, é o meu terror. O true, false, not given, né? Isso aí é o terror de muita pessoa mesmo. Muitas pessoas mesmo, não é só o seu não, tá? Que são as questões ali onde a maioria erra, né? O true, false, not given. O que é o true, false, not given? Vai ter o texto, vão ter alguns statements sobre o texto. O que são statements? Algumas afirmações sobre o texto. E aí na frente, vai ter lá, na frente não, você vai ter que escrever lá se aquilo é true, se aquilo é false ou se aquilo é not given. O que é isso? Verdadeiro, falso ou não informado. Você vai ter que resolver isso aí. Qual que é o grande problema? É o not given, né? E aí o que é o not given? É a informação que não está no texto e aí você começa a deduzir daquilo ali. Ah, será que... Mas pode ser. E aí você perdeu. Não está no texto, não está no texto, pronto, acabou. Entendeu? Beleza. Deixa eu ver aqui.
Já ele falando skimming scanning technique, boa, para resolver o tipo da questão ali, muito bem. Deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui é top, ó. Como que resolve o mapa no listening? Mapa é uma coisa meio problemática também para o pessoal, tá? Então, vou dar uma orientação aqui para você sobre como que você vai resolver o mapa lá na hora do reading. Presta atenção. Quando você chegar no mapa, geralmente é na parte 2, né, do listening, desculpa, reading não. Quando você chegar no mapa, na parte 2 lá do listening, antes de sair igual um animal, querendo marcar a palavra-chave, querendo marcar, olhar as próximas questões, ver onde que vai estar a resposta, pare, olhe para o mapa, passe um tempo olhando para aquele mapa. Esse mapa é de quê? Esse mapa é de um parque, esse mapa é de um zoológico, esse mapa é de um bairro. Pare e passe um tempo olhando o que que é aquilo. Porque aí você vai começar a desenvolver vocabulário sobre aquilo. Ah, não, esse mapa aqui está falando de uma parte do bairro, são algumas ruas que eles vão mexer. Aí o que que vai acontecer? Você já começa a trazer vocabulário sobre aquilo, para você ficar esperto. Corner, across the street, né? Crossing, street lights, buildings, você começa a ficar atento ao vocabulário que pode aparecer naquele tipo de mapa. Então passe um tempo para você entender o que realmente está acontecendo naquele mapa, antes de já sair igual um animal desesperado, querendo olhar as lacunas, olhar qualquer questão. Calma. O desespero aqui é um negócio que arrebenta com sua nota, tá? Cuidado. Muito bem, deixa eu ver aqui. O Biramar até falou ali, perguntas com not given tomam um tempo legal. Exatamente. Vamos lá, ó. Pergunta. Na hora de fazer simulados, ainda tenho problemas com várias questões. Como melhorar, deve ser ali, né, que cortou. Tem problemas com várias questões. Como melhorar? Seguinte. Fazer simulado não é estudar questões do IELTS. O simulado ele tem um propósito diferente de você sentar e estudar as questões. Você tem que tirar um tempo, e é provavelmente por isso que você não está conseguindo melhorar nesses tipos de questões, porque você está tentando fazer simulado com um propósito diferente. Qual que é o único propósito do simulado, segundo o que eu ensino para os meus alunos? O propósito do simulado é treinar a aplicação da técnica, só. Não é descobrir como é que faz questão. Não é para isso que serve simulado. Não é para tirar a nota e ver sua nota e você fica feliz. Simulado não é para te deixar feliz. Você não tem que ficar feliz com nota de simulado. Simulado é para você treinar a aplicação da técnica. Ponto. Você tem que separar um momento para você sentar e estudar os tipos de questão. Depois você vai treinar a aplicação da técnica lá no simulado com elas. Entende? São coisas diferentes. E se você tenta fazer um focado no outro, você não vai progredir mesmo, tá? Então, simulado é para você treinar a aplicação da técnica, mas você tem que ter um tempo para sentar e ver os tipos de questões. Nessa live aqui eu falei de vários tipos de questões, né? Já tirei várias dúvidas aqui de vocês sobre isso. Mas você tem que sentar um momento e ver os tipos de questões de cada skill, de cada habilidade, do listening, do reading, do writing, do speaking. Você tem que saber como são as questões do teste e como que você resolve elas. E depois você vai praticar as técnicas com o simulado. Beleza? É isso que você tem que ter em mente. Deixa eu ver aqui. Gabi Stiller. Oi, no seu curso tem simulados? Tem, tá, Gabi? Não tem simulados completos do teste, porque isso aí só os sites oficiais podem fazer. Eu não posso pegar um simulado inteiro da Cambridge e colocar lá, porque eu não sou o dono da Cambridge, né? Então eu não posso colocar o simulado inteiro, mas tem simulados individuais de cada questão nos moldes do teste do IELTS, cada parte. Tem mais de 70 questões lá dentro de exercício para vocês, tá? Isso tem sim. Beleza? Para todos vocês, um forte abraço. Nós nos vemos nas próximas lives e nas próximas aulas. Cheers!